Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a política externa durante o segundo reinado, durante o reinado de Dom Pedro II. Tá? Bem, em primeiro lugar, eu quero mostrar um pouco dois polos, digamos assim, da política externa brasileira, ou seja, duas áreas onde o Brasil se relacionou durante o século XIX. A primeira, evidentemente, é a Inglaterra, que é importante para nós, porque durante o século XIX, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, é a maior potência do planeta. Tá? E, portanto, as relações com o Brasil são importantes. Você sabe que a Inglaterra investe dinheiro na economia brasileira. Eu falei já da questão da São Paulo Railway. A Inglaterra é a principal potência industrial. Uma série de produtos ingleses vem para cá. Então, é importante que nós possamos entender as relações entre Brasil e Inglaterra nesse momento. E também a relação entre o Brasil e seus vizinhos, o Rio da Prata. Tá? Eu já falei para vocês numa aula do Brasil colonial que esta região do sul, que pega aqui a Argentina, o Uruguai, Paraguai e o sul do Brasil, era uma área central para a América do Sul. E foi uma área onde o Brasil buscou exercer o seu papel de potência regional. Por quê? Porque essa área ela é formada pela união de três grandes rios. O Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Esses três grandes rios são rios navegáveis, são rios caudalosos. E eles ligam o interior da América do Sul, como por exemplo Mato Grosso, até o Oceano Atlântico, via Buenos Aires e Montevideo, capital do Uruguai. Portanto, o país que controlasse a saída desses rios para o mar controlaria todo o comércio no interior do continente sul-americano, porque ele poderia impedir a passagem de navios do Oceano Atlântico para o interior da América ou do interior da América para o Oceano Atlântico. Portanto, esta área foi uma área onde o Brasil buscou exercer o controle e evitar a formação de um Estado forte. Mas, antes de chegar no Prata, vamos falar um pouco sobre a Inglaterra. Bem, as relações entre Brasil e Inglaterra elas já vinham se azedando desde 1831 com a questão do tráfico negreiro. Como eu disse para vocês, os ingleses pressionavam para que o tráfico fosse abolido. Em 1831, o Brasil baixou uma lei proibindo o tráfico de escravos, em novembro de 31. O problema é que em 1831 havia uma instabilidade muito grande no Brasil. É o período regencial. Você tem, a partir da década de 30, você tem uma série de revoltas que pipocam no Império Brasileiro, revoltas que ameaçaram a unidade territorial, como a Farroupilha, como a cabanagem, como a revolta dos malês, e vocês já sabem. Então, quer dizer, havia um contexto de instabilidade política e havia também um desinteresse político, porque, afinal de contas, a escravidão sustentava a economia brasileira. Então, o que acontece? As autoridades brasileiras não cumpriram a lei. Por isso a lei ficou conhecida como lei para inglês ver. É lei que só está no papel, só para os ingleses pararem de encher o saco. Aí, como eu falei para vocês, em 45, a Inglaterra aprova a lei do Bill Aberdeen. Já que o Brasil aboliu o tráfico de escravos e não está fiscalizando, nós, ingleses, fiscalizaremos. E aí o que o Bill Aberdeen faz? Começa a prender navios de bandeira brasileira que se dedicavam ao tráfico de escravos, que eram muitos, já que empresas brasileiras, sediadas no Rio e em Salvador, tinham contatos na África e faziam esse tráfico. A apreensão de navios ingleses nos portos brasileiros começou a gerar problema com o Brasil, porque, afinal de contas, a Inglaterra não tem autoridade para apreender um navio em território brasileiro. Então, isso já começava a ter uma certa tensão. Em 1850, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos. Mas, mesmo assim, ainda havia uma certa tensão, alguma coisa que já vinha desde o tráfico de escravos, uma certa mágoa diplomática entre Brasil e Inglaterra. Nos anos 1860, essa situação entre os dois países chegou a beirar a guerra, devido, em grande parte, à atuação do representante inglês no Rio de Janeiro, William Douglas Christie. A diplomacia britânica, ela tinha uma posição em relação à América do Sul
que era a posição de superioridade. A Inglaterra é o maior país do mundo, o país mais rico, e a América do Sul é um monte de estado pobre, recém-independente. Então a Inglaterra trata com um ar de superioridade. William Douglas Christie foi acusado de exercer uma diplomacia bastante arrogante em relação ao governo brasileiro. Por exemplo, em 1861, um navio inglês chamado Príncipe de Gales navegava pela costa do Rio Grande do Sul quando começou a afundar. Os ingleses conseguiram salvar a carga e deixaram numa praia. A carga foi roubada. Quando os ingleses reclamaram no Rio de Janeiro para o seu representante, William Douglas Christie, Christie exigiu que o governo brasileiro pagasse uma indenização pela carga roubada do navio. O governo brasileiro alegou que não tinha responsabilidade por uma carga deixada na praia. No ano seguinte, em 1862, marinheiros britânicos, vestidos à paisana, ou seja, sem uniforme, beberam e entraram em confrontos de rua do Rio de Janeiro. Foram presos. Quando, no dia seguinte, se descobriu que os oficiais, que os presos ingleses eram marinheiros britânicos, Christie exigiu que a polícia do Rio de Janeiro fosse punida por ter prendido oficiais britânicos em uma cadeia, que eram 3 oficiais britânicos. O governo brasileiro se recusa a punir os policiais. Christie decide fazer o seguinte. Na época, a Inglaterra tinha navios nos principais portos do planeta. E o Rio de Janeiro não era diferente. Christie exigiu que a Marinha Britânica apreendesse 5 navios brasileiros como represália. E mais, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Então a tensão entre Inglaterra e Brasil chega no ápice. Ocorrem, inclusive, movimentos nas ruas do Rio de Janeiro contra o comércio britânico, contra casas inglesas. Então já havia um cenário de guerra. E um cenário até de patriotismo, porque o Brasil começa essa elite, essa parte da população do Rio de Janeiro, vê a atitude britânica como um desrespeito à nação. E Dom Pedro II, que na época provavelmente adquiriu o ápice da sua popularidade, ele, como imperador, deveria lavar a honra do país frente aos britânicos. Portanto, o Brasil não poderia ceder. O que acontece? Quando 2 países estavam prestes a entrar numa briga, uma guerra, era convocado um arbitramento internacional. Ou seja, um chefe de Estado de um outro país deveria intermediar a tensão entre os 2 países. O chefe de Estado que foi indicado para intermediar a relação Brasil-Inglaterra foi o rei Leopoldo I da Bélgica, que era tio da rainha Vitória da Inglaterra. Este homem deveria ouvir as queixas do Brasil, as queixas da Inglaterra e se posicionar como um juiz. E ele faz isso. Só que ele dá razão para o Brasil. A Inglaterra deveria pedir desculpas oficiais ao governo brasileiro devido à atitude enérgica de seu representante diplomático. O governo britânico se recusa a pedir desculpas. Dom Pedro II decide romper relações diplomáticas com a Inglaterra. O que significa isso? O representante inglês no Rio de Janeiro vai arrumar as malas e ir embora. E o representante brasileiro em Londres vai fazer a mesma coisa. Brasil e Inglaterra não conversam mais diplomaticamente. O comércio foi mantido, mas as relações diplomáticas não. Este episódio fica conhecido como a questão Christie. Portanto, entre 1863, ano do rompimento, até o ano de 1865, quando nós estávamos na Guerra do Paraguai já, e a Inglaterra, nesse ano de 65, a Inglaterra pede desculpas oficiais ao governo brasileiro. Com o pedido de desculpas, as relações diplomáticas entre os 2 países foram restabelecidas. Tá? Isso é a questão Christie. Então, portanto, a relação Brasil com a maior potência do mundo esteve envolvida com tensões no século XIX, com o tráfico e uma quase guerra entre os 2 países, que gerou um rompimento de relações diplomáticas. Na próxima aula, eu vou conversar melhor com vocês sobre o prata e os interesses do governo brasileiro nesta área. Até lá!